Você é uma daquelas pessoas que chega o domingo à noite, quando acaba aquele feriado, já bate aquele desespero que vai começar aquela semana de trabalho pela frente? Então fica comigo nesse vídeo até o final que nós vamos esclarecer algumas coisas em relação a isso e por que você tem que mudar essa sua atitude. Olá, Renato Oliveira aqui na área. Esse é um sentimento muito comum, acontece muito, principalmente no domingo à noite, né? A síndrome do domingo à noite, a síndrome da musiquinha do Fantástico. Quem, né, nunca passou por aquela situação de desespero, de estar acabando o final de semana e estar começando uma nova semana, tudo de novo, escola, né? Para quem está na época da escola ainda, eu lembro quando era criança acontecia muito isso. Ou então para quem trabalha, que tem para os seus empregos, as pessoas não vê mais sentido naquilo, que é a mesma coisa, já sabe o que vai acontecer, enfim, é um desespero total. Eu tô falando hoje que é uma terça-feira, que é justamente uma terça-feira com cara de segunda-feira. Por quê? Hoje é dia 3 de novembro, se você está assistindo esse vídeo aqui, eu tô gravando no dia 3 de novembro. Ontem foi dia 2 de novembro, o feriado de finados, né? E é óbvio que a terça-feira ela acaba ficando com uma cara de segunda-feira. Então, muita gente aproveitou o final de semana, aproveitou o feriado que foi numa segunda-feira, né? Feriado de segunda-feira a maioria adora, porque não tem a síndrome do domingo à noite, mas o que adiantou se teve a síndrome da segunda-feira à noite, a síndrome do feriado à noite, né? Da finalização do feriado. Mas por que afinal que acontece tanto isso com as pessoas? Eu sei, eu passei anos com essa sensação, desde criança, na época da escola, eu não gostava de ir para a escola, entendeu? Nunca fui um excelente aluno, nunca fui dos piores também, aluno sempre na média, sempre passei de ano, mas não gostava de estudar aquilo que eu não gostava, né? As matérias que eu não gostava, eu não curtia, enfim, não gostava de ir para a escola. Depois você começa a trabalhar e acaba, às vezes, por muitas questões, né, de crenças, você acaba trabalhando naquilo que os seus pais acharam que era melhor para você. Então você acaba, às vezes, ou acaba pegando um primeiro emprego, não vê oportunidades, você não consegue enxergar e fica naquele emprego por anos se arrastando, fazendo aquilo que você não veio para fazer. Então o grande problema é esse. As pessoas, elas vivem pelo final de semana. Se for esse seu caso, que vive para o final de semana, é porque você não tem um propósito na sua vida. Você não tem um propósito, você não está vivendo o propósito. O seu propósito profissional, por exemplo. Então, você já sabe tudo que vai passar durante aquela semana, que tem que ir para aquele emprego, que você não vê mais propósito nenhum nele. Mas você continua porque você acredita que não tem mais nada para você aí fora, que aquilo que você está fazendo é o que resta. E tem muitos lugares que fazem uma lavagem cerebral com você, que se você sair daquele lugar, o que você vai fazer da vida? Não vai fazer mais nada. E se você for uma pessoa que já passou dos 40, pior ainda, que você já está velho. E se você tem filhos, família, piorou. Se você está se identificando com isso daí, você sabe do que eu estou falando. Mas eu posso te dizer que tudo isso não passa de crença. Tudo pode ser mudado. Se você não está vivendo o seu propósito profissional, por exemplo, ou o seu propósito de vida, independente da sua idade, você pode mudar. Você pode fazer uma transição de carreira, uma transição de vida e passar a viver o seu propósito profissional ou pessoal, não importa. É claro, para isso você precisa de muita disciplina. Não é do dia para a noite, não existe botãozinho mágico que você aperta e as coisas mudam. E muitas pessoas deixam de fazer isso aí porque elas querem o botão mágico, aquilo que não existe. Elas não querem pagar o preço para poder dar mudança, para poder viver o seu propósito. Para viver o propósito, precisa de disciplina, organização, estratégia. Eu levei anos para poder fazer, poder ter essa mudança profissional e hoje sim viver o meu propósito profissional. Não foi do dia para a noite, simplesmente peguei, pulei, né, de um galho para o outro e acabou. Não é assim que funciona. Você precisa se esquematizar. Mesmo você, se você tem filho, tem família, pode fazer isso daí. Só que aí você precisa arrumar a maneira certa de fazer, arrumar a estratégia certa para você poder fazer essa transação. Precisa ter uma reserva financeira, você precisa ter outras atividades, começar com uma outra atividade em paralelo.
essas são só algumas dicas que você tem que fazer, que é justamente aquilo que eu falo no meu e-book, né, os 3 pilares para uma vida mais equilibrada. Se você não adquiriu esse e-book ainda, tá perdendo tempo, porque lá eu falo sobre tudo isso daí, como você fazer para conseguir diversas fontes de renda, como você, né, deve planejar sua reserva financeira, pagar dívidas, como você deve fazer para você conseguir ter um negócio online. Tem exercícios que você, através da autorreflexão, você vai começar a agir e colocar tudo isso em prática. Então, se você hoje vive a síndrome do domingo à noite, da musiquinha do Fantástico, você vive porque você quer, por causa das crenças, daquilo que falaram para você. Então, você pode sim. Se eu mudei e outras pessoas mudaram de vida, eu tenho certeza que você, se você quiser, tiver planejamento e realmente arregaçar as mangas e pagar o preço, você pode fazer, ok? Então, quero que você reflita muito bem sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.